antes de começar a falar, deixa eu fazer uma pergunta. Miguel, você O quê? tem medo de alguma coisa? Sim, Você tem medo? Você já sentiu tristeza? sim, já senti. Alguém aqui tem medo de alguma coisa? Aquele medo assim que deixa a gente assim tremendo. Alguém já sentiu alguma vez tristeza? É bom sentir essas coisas? Não, né? Mas saiba que Deus sempre está com a gente. Sim. E sempre vai tirar esse sentimento de medo e tristeza. É verdade. Você sabe, a gente vive uns dias difíceis, não tá? Você passou por alguma dificuldade esses dias, Miguel? Porque vocês são crianças, mas não é só adulto que tem problema, que sente medo, que tem tristeza, que fica assim, quietinho, que não sente vontade de nada. A criança também sente isso, não sente? Quem aqui por esses dias já passou por uma situação assim que deixou o coração bem entristecido? Ou conhece alguém que já passou? Você passou alguma coisa esses dias, Miguel? Eu passei do começo de janeiro. No começo de janeiro. O que é que aconteceu, Miguelzinho? Eu perdi o meu vovô. Ele perdeu o vovô dele. Só que o Miguel, ele aprendeu muito com isso. E é isso que a palavra de Deus nos ensina, né? Às vezes a gente tá assim, ó. Yasmin? Às vezes a gente tá assim, ó. A gente passa por umas dificuldades na vida que parece que a gente tá passando por uma tempestade. Uma tempestade difícil. Aquela água. Sabe essas chuvas que dá no final do verão? Né, Miguel? O céu fica escuro. Que fica nublado, aí cai aquela chuva mal forte. Aí o que é que a gente tem vontade de fazer quando a gente está com medo? De orar, né? Mas vocês sabiam que tem pessoas que não gostam, não é que não gostam, não sentem vontade, não tem coragem de orar? Aí o que é que faz, Miguel? O que é que essas pessoas fazem? Eles louvam. Eles entram dentro do quarto, se trancam, ficam depressivos, não é verdade? Eles ficam tristes, em um quarto escuro, com medo. Não sentem vontade de orar, não sentem vontade de adorar, não sentem vontade de ler a palavra, mas não é por causa disso, de que não tem vontade, não. É o medo, sabe? É o medo que vem assim na gente e abraça a gente e não solta a gente. Isso nos deixa sem proteção. Você já imaginou sair na chuva com guarda-chuva assim, ó? Porque quando tá chovendo, qual é a primeira coisa que a gente faz para sair na rua? Guarda-chuva. Vocês acham que um guarda-chuva assim protege de alguma coisa? Se a Yasmin chegar e pegar esse guarda-chuva num dia de uma chuva muito forte, o que é que acontece? O que é que vocês acham que acontece? Ela se molha? Ela se molha toda. E quando a gente fica molhado, o que é que acontece? A gente fica doente. Volta pra casa. Volta pra casa todo molhado. Fica ensopado. E às vezes o medo, ele nos paralisa. E isso se chama paralisia do medo. Paralisia do medo. Às vezes a gente tem vontade, mas não tem coragem. Porque como o Miguel falou, o medo ele nos abraça, a tristeza ele nos abraça. E não solta a gente. E não solta, porque a gente não tem força. A gente não tá com a cobertura que precisaria se estivesse orando, se estivesse lendo a palavra, se estivesse buscando a Deus. Mas sabe o que a gente tem que fazer com o medo? O medo é normal. A gente sente o medo, só que a gente não pode deixar paralisar. E quando ele vem assim com muita força, quando a tristeza ela bate assim com muita força,
a gente faz o quê? Ora e dança com ela. Não vou deixar matarem os meus sonhos. Aquele que me fez sonhar é fiel, fiel pra realizar. Não vou deixar que os espinhos sufoquem as promessas que plantou em meu coração. Vou tirar meus olhos das coisas passageiras. Vou olhar para a eternidade. A tua palavra não voltará vazia. No tempo certo ela se cumprirá. Sonhar os teus sonhos, viver tua vida, foi a melhor decisão que eu tomei. Sonhar os teus sonhos, viver tua vida, foi a melhor decisão que eu tomei. Não vou deixar matarem os meus sonhos. Aquele que me fez sonhar é fiel, fiel pra realizar. Não vou deixar que os espinhos. E assim, quando a gente ora, quando a gente se enche de Deus, E Jesus, de Jesus, o nosso coração se enche de alegria. E Jesus começa a andar do nosso lado, começa a estar com a gente. a gente nem pode estar vendo ele, mas ele tá vendo a gente. Isso mesmo. E a gente tem que sentir coragem de andar, de não parar, porque a palavra de Deus nos conta que no livro de Salmos, 126, Em 5, peraí, ó, fala assim, que aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, com cantos de alegria colherão. porque quando a gente está triste, quando a gente está com medo, a gente não pode parar. A gente tem que semear, a gente tem que orar, a gente tem que buscar, a gente tem que falar de Deus. Pode ir para o outro versículo, Vini? Pode ler, Miguel. Miguel quer ler. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cantos de alegria trazendo os seus peixes. Isso, porque aquele que quando sai chorando, enquanto lança a semente, porque às vezes o coração da gente está doendo, a gente está triste, mas a gente não pode ficar parado. A gente não pode ficar com medo do medo. Não sei se é possível. A gente tem que continuar, a gente tem que andar, a gente tem que semear. A gente, mesmo triste, vem para o culto, escuta a palavra, vai lá, conta para o amiguinho. Ouve o louvor, porque às vezes a gente está triste, mas às vezes tem um amiguinho que está mais triste que a gente. E esse amiguinho que está mais triste que a gente, às vezes não conhece a palavra de Deus. E a gente precisa apresentar a ele a palavra de Deus para ele poder ficar feliz. Sim, ficar feliz e para ele também ficar forte, se sentir assim, sabe? Com coragem.
Porque Jesus é assim, ó, quando a gente conhece a palavra de Deus, mesmo no dia ruim a gente chora, a gente fica um pouquinho triste, mas vai buscar, vai orar, vai ler a palavra, Jesus ele começa a andar com a gente. E ele está ali do nosso lado. Quando a tristeza vem, a gente fala assim, Senhor, me dá força. E ele dá força pra gente. Senhor, me dá proteção. E ele dá proteção pra gente. Então, mesmo no dia chuvoso, mesmo em meio à tempestade, Ele sempre vai proteger a Ele gente. vai nos proteger, Ele vai nos guardar, Ele vai nos conduzir. O que a gente não pode é parar. A gente não pode ficar parado, pois Deus sempre está no nosso lado protegendo a gente. A gente não pode ver Ele, mas Ele está vendo a gente. Sim, porque esse versículo aqui que o Miguel acabou de ler, ele conta a história do povo de Israel, né? O povo de Israel, ele ficou Escravizados. aonde, Miguel, que eles estavam escravizados? Eles ficaram escravizados na Babilônia. Por Os babilônios. muitos e muitos anos eles ficaram escravizados. Vocês acham que eles não tinham medo? Tinham Vocês muito acham medo. que eles tiveram aquele sentimento de tristeza alguma vez? Porque escravidão não é legal. Você ser escravo não é nada legal. Mas isso não deixou eles ficarem paralisados e deixarem de adorar a Deus. Então, quando eles foram libertos, Eles sempre acreditavam em fé. Eles sempre tinham fé em Deus. E acreditavam que um dia alguém ia salvar eles. sim, isso porque eles tinham a proteção do Espírito Santo, a proteção de Deus, a proteção de Jesus. Cada vez que eles estavam tristes lá, sendo judiados, né? Sendo chicoteados, sendo humilhados, e o coração deles ficavam triste, eles não paravam, eles não desanimavam e nem falavam, Deus esqueceu de mim. Não, muito pelo contrário. Eles acreditavam. Eles tinham fé que Deus ia mandar alguém para salvar eles. Sim, porque eles acreditavam na promessa. A promessa que Deus fez a eles, que um dia eles seriam libertos. E assim foi. Eles saíram cantando e saíram saltando de alegria e ficaram muito felizes. E assim é a gente. Quando a tristeza bater, né, quando vocês acharem que o medo quer tomar conta, vocês lembrem que Jesus Está sempre com a gente nos guardando e protegendo. e não podemos deixar de semear, né, Miguel? Aham, exato. E qual que é a semente, Miguel? A semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus que a gente... E naquela época, quem acreditava em Deus era escravizado. que as pessoas não gostavam muito de quem acreditava no nosso Deus, que eles chamavam de Deus invisível, né? Porque eles adoravam outros deuses lá, imagens. Que era Deus falso. Eles acreditavam que o nosso Deus era um Deus falso. Isso, eles não acreditavam no nosso Deus. Mas o povo de Israel ficou firme, fiel. E assim a gente também tem que fazer. Permanecer de pé, sabe? O vozinho do Miguel, ele faleceu no 2º dia do ano. Miguel ficou triste, né, Miguel? Miguel chorou, mas Miguel não parou. Miguel orou, né, Miguel? Exato. E Miguel pediu para quê? Para Deus tirar esse sentimento de tristeza. Isso, ele pediu para Deus tirar esse sentimento de tristeza dentro do coração dele, né? E também teve muitas pessoas que me deu apoio. Teve muitas pessoas que oraram por você, né? E também tinha que dar apoio para minha avó.
Porque é importante, tá vendo? É igual eu falei no começo. Às vezes tem pessoas do lado que tá com problema, com medo, com uma tristeza muito maior que a gente. E a gente tem que pegar a força que é Jesus, né? E levar a força para eles, né? E quando a gente está com força, a gente tem que pegar uma força de Jesus que dá pra gente e levar para os outros, para eles também terem força. Porque nós somos semeadores. Que tipo de semeadores vocês são? Vocês falam pro amiguinho a palavra de Deus? Quem aqui já falou na escola, pro vizinho, pro coleguinha, pro primo que às vezes não vem para a igreja? Quem aqui já falou de Jesus? Que tipo de semente? Que é essa daqui, ó. Aquele que sai chorando. Enquanto lança a semente, voltará com coisas de alegria, trazendo os seus peixes. Isso mesmo. Vocês sabem o que são sementes? O que são sementes? Semente a gente planta e nasce flor, nasce fruto, nasce uma árvore. E aqui nós temos sementes do quê? Dá para ver aí? Mãe, eu posso falar para o pessoal que não tá Pode, vendo? pode. É a semente de arroz, O grão, né? grão de arroz e um grão de feijão. Feijão com arroz é gostoso, não é? Será que se a gente plantar, nasce? Um arroz, um grão de arroz. Será que se eu pegar esse arroz aqui, ó, aquele que eu comprei lá no mercado, será que ele nasce? E o de feijão, será que se eu plantar ele nasce? Quem aqui já fez o teste de plantar o feijão num algodão? Deu certo? Gente, Eu vou contar uma coisa para vocês. e eu também. Vocês sabiam que o grão de arroz, ele passou por um monte de coisa, aí não dá para plantar ele e ele não cresce. Pois é. Eu fui passado por um monte de multiplicações. O grão de arroz, ele passou por um processo de industrialização. E se a gente plantar, ele não vai nascer. Assim, às vezes, é a gente passa por processos que deixam a nossa semente assim, ó, infértil. Porque a gente não vai buscar a Deus, a gente fica desanimado, a gente não quer saber de nada, a gente quer só ficar na internet. Não é que ficar na internet seja errado, mas quer ficar só no joguinho, só nas mídias, nas redes sociais, não lê a palavra, não ora, não escuta o louvor. Aí o que é que acontece? A semente vai ficando infértil. Como que eu vou falar? Como que eu vou semear? Como que eu vou plantar? Sendo que eu não tô ouvindo o que é certo. Eu tô passando por processos que vão me deixar infértil. Já o feijão, ele planta por conta que o feijão não vai passar por nenhuma modificação. Ele é fértil. Ele foi plantado em uma plantação. se a gente pegar o feijão e plantar, daqui a alguns meses, ele vai criar um ramo e vai dar aquelas... E vai dar aqueles grãos. Vai dar alguns grãos naquela vagem, né, que chama. Sim. E assim tem que ser a gente com a palavra de Deus. A gente tem que ser igual o feijão, que plantou ali e brotou. Ser igual o feijão aqui, que quando a gente planta, ele dá certo. A gente não pode ser igual ao arroz, que quando a gente planta, não dá certo. Isso mesmo. Que os nossos processos sejam processos que venham do céu, sejam processos de cura, seja processo de transformação, seja processo que, independente da dificuldade, a gente tenha certeza do Deus que a gente serve,
e que Ele vai nos guardar, Ele vai nos guiar, Ele vai nos proteger, E né, Ele Miguel? vai deixar também a gente com alegria. Vai nos encher de alegria. E é isso, gente. E é isso, gente. Quem gostou aí, dá o grito assim, eu gostei! Quem vai sair daqui vai falar para amiguinho, para o Vai coleguinha, falar para o pro vizinho, primo. para sua sala da escola, fala para todo mundo que você conhece. Fala para aqueles que você conhece que não sabem de Deus. Aí você fala sobre a palavra dele, fica lendo a Bíblia com ele para ele conhecer Deus, Jesus e Espírito Santo. Isso mesmo.